O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia e começa logo após o êxodo dos israelitas de sua escravidão, quando Deus os trouxe até a base do Monte Sinai e convidou Israel para realizar uma aliança. No entanto, Israel rapidamente se rebelou e quebrou essa aliança. Mas Deus queria que a sua gloriosa presença habitasse no meio de Israel, nesse tabernáculo. Mas o pecado de Israel estragou essa relação. Então, no final do livro anterior, o livro do Êxodo, Moisés, como representante de Israel, não pôde nem entrar na presença do Senhor na tenda. O livro de Levíticos, então, começa nos lembrando desse problema fundamental. Ele diz: o Senhor chamou a Moisés de dentro da tenda. Então a questão é: como pode Israel, em todo o seu pecado e egoísmo, se reconciliar com esse Deus Santo? Esse é o tema desse livro. Como Deus graciosamente provê uma maneira para que pessoas pecadoras e corruptas possam viver em sua santa presença. Agora vamos pausar por um segundo e explorar essa ideia de que realmente é importante perceber que Deus é santo. Isto é fundamental. A palavra santo significa simplesmente ser separado ou único. E na Bíblia, Deus é separado de todas as outras criaturas por causa do seu papel único como Criador de tudo e como o próprio autor da vida. Então, se Deus é santo, o espaço ao redor de Deus também é santo. É cheio de sua bondade, vida, pureza e justiça. Então, se o povo de Israel, que é injusto e pecador, quiser viver na santa presença de Deus, eles vão precisar se tornar santos. Seus pecados precisam ser tratados. Portanto, o livro de Levítico é um livro que tem um maravilhoso design simétrico. Ele explora as três principais maneiras em que Deus ajuda Israel a viver em sua presença. As seções externas são descrições dos rituais que Israel deveria praticar na santa presença de Deus. E as próximas seções internas focam no papel dos sacerdotes de Israel como mediadores entre Deus e Israel. E dentro delas tem duas seções similares que focam na pureza de Israel. E bem aqui, no meio do livro, tem um ritual-chave, que é o dia da expiação e que une o livro inteiro. O livro conclui com uma pequena seção onde Moisés clama a Israel para serem fiéis a essa aliança. Vamos nos aprofundar agora um pouco. A primeira seção explora os 5 principais tipos de rituais sacrificiais que Israel deveria realizar. 2 deles eram maneiras que os israelitas poderiam dizer muito obrigado a Deus, por oferecer a Deus esses atributos simbólicos que Deus primeiramente deu a eles. 3 outros sacrifícios eram maneiras de se pedir perdão a Deus. E aqui, um israelita iria oferecer o sangue de um animal enquanto confessava o seu pecado. E mostrava que o seu pecado gerou maldade e morte no mundo bondoso de Deus. Mas, ao invés de destruir essa pessoa, Deus quer, é claro, perdoá-la. Então, esse animal, simbolicamente, morre em seu lugar e faz expiação, ou cobre o seu pecado. E deste modo, através desses rituais, os israelitas estavam sendo constantemente lembrados da graça de Deus, mas também de sua justiça e da seriedade de sua maldade e suas consequências. O segundo grupo de rituais apresenta os 7 festivais anuais de Israel, e cada um deles reconta uma parte da história sobre como Deus redimiu eles da escravidão no Egito e os guiou através do deserto a caminho da terra prometida. E por celebrar esses festivais regularmente, Israel se lembraria quem eles são e quem Deus era para eles. Agora, a seção sobre os sacerdotes de Israel. Você vê Arão e seus filhos como os primeiros a serem ordenados, entrando na presença de Deus e representando Israel. Então, nessa seção correspondente, nós vemos as qualificações para ser um sacerdote. Os sacerdotes eram chamados para ter o mais alto nível de integridade moral e santidade de vida, porque eles representavam o povo perante Deus, mas eles também representavam Deus perante o povo.
E nós descobrimos, porque a santidade dos sacerdotes é tão importante, de volta na primeira sessão, logo depois que a família de Arão foi ordenada. 2 de seus filhos entraram diretamente na presença de Deus e violaram flagrantemente as regras dadas por Deus. E no mesmo momento, eles foram consumidos pela santidade de Deus. É um lembrete assombroso do paradoxo que é viver na presença santa de Deus. Porque é bondade pura de um lado, mas se torna perigosa para aqueles que se rebelam e insultam a santidade de Deus. Então, é importante que os sacerdotes de Israel se tornem santos e também que todo o povo de Israel se torne santo. É isso que as próximas sessões tratam. Os capítulos 11 a 15 falam da pureza ritual exigida para todo o povo de Israel. E os capítulos 18 a 20 falam sobre a pureza moral do povo. Aqui é o que está por trás desta linguagem de puro e impuro. Por Deus ser santo e separado, os israelitas também precisam estar num estado de santidade. Quando eles entram na presença de Deus, isso era considerado ser limpo ou puro. A presença de Deus era uma zona proibida para qualquer um que não estivesse em santidade, e isso era considerado ser sujo ou ser impuro. E o israelita poderia se tornar impuro de algumas maneiras: por contato com fluidos reprodutivos, por possuir uma doença de pele, por tocar mofo ou fungo, ou tocar o corpo de algo que estivesse morto. Para os israelitas, tudo isso estava associado com mortalidade, com a perda da vida. E isto nos leva ao simbolismo central dessas ideias. Você se torna impuro quando se contamina por tocar a morte. De certa forma, a morte o oposto da santidade de Deus, porque a essência de Deus é a vida, e isso é importante. Simplesmente estar impuro não era pecaminoso ou errado. Tocar esse tipo de coisa fazia parte do dia a dia. E estar impuro era um estado temporário, durava 1 ou 2 semanas e depois acabava. E o que era errado ou pecaminoso era entrar na presença de Deus carregando esses símbolos de morte e a impureza no próprio corpo. Então, não faça isso. E a última forma de se tornar impuro era por comer animais proibidos. E as leis de alimentação kosher são achadas aqui no livro de Levítico, e existem muitas teorias do porquê esses animais eram considerados impuros e proibidos. Talvez para promover higiene ou para evitar tabus culturais. O texto simplesmente não é claro. Mas o ponto básico de todos esses capítulos fica bastante explícito. Todas essas regras juntas funcionam como um conjunto elaborado de símbolos culturais que fazem Israel se lembrar de que a santidade de Deus deveria afetar todas as áreas de suas vidas. E essa seção corresponde acerca da pureza moral do povo de Israel. Os israelitas, eles eram chamados a viver de forma santa, pura. Eles deveriam cuidar do pobre, eles deveriam ter um alto nível de integridade sexual, eles deveriam promover justiça durante toda a vida deles. E aqui no centro do livro nós vemos uma longa descrição de um dos festivais anuais de Israel, que era o dia da expiação. As chances são de que nem todos os pecados e rebeliões do povo de Israel tenham sido cobertos através dos sacrifícios individuais. Então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote trazia 2 bodes, um desses bodes se tornaria uma oferta de purificação e expiaria os pecados do povo, enquanto o outro era chamado de bode expiatório. O sacerdote confessava os pecados de Israel e simbolicamente os passava para aquele bode, e então esse bode era enviado para o deserto. E novamente é uma imagem muito poderosa do desejo de Deus de remover o pecado do povo e também as suas consequências, para que Deus pudesse viver em paz com eles. O livro conclui com Moisés chamando Israel para ser fiel a todos os termos da aliança. E ele descreve as bênçãos de paz e abundância que resultarão se Israel obedecer todas essas leis.
E ele também os adverte que se eles forem infiéis e desonrarem a santidade de Deus, isso resultará em desastre. Em último caso, exílio da terra prometida a Abraão. Agora, se você quer ver como Levítico se encaixa na história geral da Bíblia, você pode dar uma olhada nos primeiros versos do próximo livro da Bíblia, Números, que começa assim: o Senhor falou com Moisés dentro da tenda. Então, nós podemos ver que agora Moisés pode entrar na presença de Deus representando Israel. No livro de Levíticos funcionou. Então, apesar das falhas de Israel, Deus proveu uma maneira para que seus pecados fossem cobertos, para que Deus possa viver pacificamente com os pecadores. E é isso do que trata o livro de Levíticos.